Gente de Deus, eu queria que vocês parassem um pouco e pensassem comigo. Neste segundo turno das eleições, o que pode acontecer? Eu estava imaginando que podia ter muitos votos nulos, ou em branco, ou ninguém ia votar. Pode ser que tenha assim, mas não é tanto. Mas terá muitos votos do medo. Medo de quê? Medo, dizem por aí, de um abismo, de um lado e de outro. De um lado é o abismo do socialismo ou do comunismo. De outro, do capitalismo ou do autoritarismo, da barbárie, da violência, do imposição, do impor aquilo que quer, daquele que vai procurar impedir que os diferentes vivam. Quer dizer, é um regime que pode acontecer, não sei, porque eu não sou adivinhão, eu vou estar pensando no amanhã. Bom, aí é o seguinte, vou tentar explicar o que é o socialismo, ao meu ver, ao meu entender. Não sou doutor em conhecimento, nem dono da verdade, mas tenho uma experiência. Socialismo é um regime político que coloca controle social na economia de um país. Isto é, onde tem uma certa igualdade entre aquele que tem bastante e aquele que tem menos. Não pode ter uma diferença muito grande. Entendeu? Isso é um pouco meio difícil de entender, mas também não é tão difícil, né? Olha, imaginamos que o socialismo é onde as pessoas buscam ter uma certa igualdade, uma balança equilibrada. Né? Não pode ter aqueles que têm tanto e aqueles que têm pouco ou nada lá embaixo. Entendido? O que é socialismo? Socialismo é um regime político. Veio o comunismo. 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 O que é esse regime? Também é um regime político que não existe em lugar nenhum. Ele é um regime onde coloca controle, não é controle não, coloca limites no ter. Não permite que um tenha muito, e muitos não tenha nada ou tenha pouco. Entendeu o que é o comunismo? Ele é um país onde vive a igualdade entre povos, entre o povo. Bom, vamos lá. O exemplo disso é os índios. Você se imagina que lá na comunidade indígena existe alguém com muito acumulando riqueza, juntando mais e mais? Para quê? Entendeu o que é? Isso é um regime comunista. A pessoa precisa ter o que ele precisa viver, ele, a família dele, com dignidade. Com dignidade. Com vida boa. Isto é, para que ter 2, 3, 4, 5, 10 casas? Para que ter milhões de alqueires de terra que somos de vista, enquanto outros não têm? Pense um pouco. Isso é um regime comunista. Por outro lado, tem o capitalismo, outro regime. É o regime que nós vivemos nele, que é liberal. Cada um luta para lá, pode passar a perna no outro, vai levando, não importa. E esse aí é chamado capitalismo, que também chamam de capitalismo. Né? Bom, esse é o regime que está aqui, que é injusto, cria violência, cria morte, cria ladrões, cria tudo, cria esse sistema de política que está aí, onde os políticos ganham tanto dinheiro, os juízes ganham tanto dinheiro,
para manter o sistema de privilégio para poucos. Poucos têm garantia de tudo. E a maioria não tem garantia de nada, nem de vida. Nem de vida. Então esse é o sistema que nós vivemos. Então, tem esses dois lados. Né? Agora tem um regime também chamado ditadura. Ditadura é aquilo que impõe. Né? Ditadura não tem deputado, não tem senador, não tem juiz. Para que juiz na ditadura? Quem decide é um sistema, é o regime militar. Então, juízes, isso aí fica tudo no canto. Mas não deixa de ganhar os juízes. Os juízes continuam ganhando. Tá? Os ladrões poderá continuar ganhando, roubando. Porque o sistema impede que as mídias sociais acabam com essas que nós temos, as mídias sociais, e não deixa as mídias tradicionais noticiar nada. Eu vivi no tempo do comunismo, estou falando com experiência. Tá bom? Eu queria que alguém pensasse. Eleição é o momento da gente tomar decisão. Antes da eleição, é o tempo de nós criar formação, criar opinião, criar ideia. Não ir atrás de mentiras de um nem de outro. Tá certo? Então, queria que vocês pensassem. A responsabilidade é de cada um de nós. Um abraço a todos.